Você ouve agora Ecos da Política. Ecos da Política. O podcast de Mossoró para o mundo. A notícia levada a sério como você gosta de ouvir. Patrocínio Queiroz e Filhos. Confiança quem constrói. Rua Coronel Gugel 423, Centro de Mossoró. Telefone 3316-2002. No ar. Podcast Ecos da Política. Bom dia, boa tarde, boa noite. Iniciando aqui o nosso Ecos da Política no Spotify para você. De Mossoró para o mundo. Olha só, um abraço aqui para Cristiane Alves, para o Erasmo Firmino, tio Coloral. Alô Emerson, alô Erasmo, vamos que vamos. Olá, opa, estou aqui. Pois é, e segundo uma pessoa, viu, o Cristiano disse num grupo de zap que os nossos temas de assunto, né, vão ser Bolsonaro genocida, fora Bozo, mais vacinas, etc. Eu acho que etc. cabe bem aqui, né? Cabe muito bem, porque os assuntos não serão só esses, né, Emerson? Exatamente, como disse o Macaco Simão, contra as grosserias de Bolsonaro, repórteres estão fazendo tratamento precoce, né? Então a gente já fez esse tratamento aqui, né? E agora? E aí, pelo comentário aí da pessoa em relação aí às expectativas dos nossos assuntos, bem se vê que essa ouvinte, que eu espero que esteja também nos ouvindo e passe a ser aqui uma espectadora, né, do ouvinte do nosso podcast, bem se vê que ela também tem um lado aí meio ideológico, mas a gente quer dizer, contrariar, que o Ecos da Política vai ser um podcast bem diversificado, com assuntos plural, não tem essa história de só uma ideologia e essas notícias já serem como essa pessoa falou aí, não. Vai ser uma coisa bem diversificada e, como o Emerson disse, o Ecos da Política é um podcast plural. Olha só, semana passada um incêndio atingiu o pátio da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Poço Branco, né, na cidade da região Agreste Potiguar, durante a madrugada, né, isso foi dia 22 de junho, né, o prejuízo é de cerca de 2 milhões para os cofres públicos. O interessante é que um desses veículos foi um ônibus escolar, ele foi fruto de uma emenda do senador Stevenson Valentim. E ele soube desse sinistro, ele estava ao vivo, estava numa live, né, Cristiano? E começou a ficar preocupado com aquela situação, e a gente vai ter que escutar, vamos compartilhar isso aqui para você escutar, né, o senador Stevens, a reação do senador Stevens quando soube desse acidente aí que atingiu o ônibus escolar. Peraí. Atenda aí, Johnny. A Johnny tá dizendo que queimaram a porra do ônibus que eu mandei pra Poço Branco? Como é que é, homem? Johnny, explica esse negócio. A Johnny tá dizendo aí, capitão, estamos tristes pelo incêndio no Poço Branco. O ônibus novo foi queimado, que você mandou pra prefeitura. Caralho, o ônibus que a gente mandou agora queimaram? Quem que foi esse corno? Meu irmão, vou desligar que eu vou querer saber dessa história. Essa é de lascar. Bem, Emerson, sobre esse incêndio desses ônibus escolares, não é novidade no RN. Há um tempo atrás também, não sei se vocês lembram, se você e Cristiano lembram, também foram incendiados 3 ônibus lá no município de Governador de Serra Rosada. E assim, até hoje não foram esclarecidas as circunstâncias desse incêndio. Prejuízo enorme para o município pequeno, e ficou por isso mesmo. Ninguém sabe se teve a ver com política ou foi assim uma entre aspas, brincadeira de mau gosto. Claro que ninguém sabe ao certo o que foi, mas até hoje não foi esclarecido o incêndio desses 3 ônibus lá em Governador. E sobre o que rolará aqui no podcast, eu só antecipo que nós sempre trabalharemos com a verdade, certo? Se a verdade vai incomodar ou não, aí depende de cada um, mas daqui você não sairá fake news. Isso vocês podem ter certeza.
É bem pontuado essa colocação que Erasmo fez, né, o Tricoloral, Emerson, de um prejuízo muito grande para o município pequeno, porque eu vi que a secretaria lá do município disse que era um prejuízo em torno de 2 milhões de reais. Né, porque não foi só queimado, não foi só esse ônibus, não. Foram vários outros equipamentos. E o mais estranho também é que tinha um vigia no local e, pelo que se vê, pelo menos as matérias e as reportagens que trouxeram aí sobre esse assunto, não fala, não diz nada se essa pessoa que estava fazendo aí a vigilância do local, se não viu, né, se não viu alguma coisa, se não viu algum fato. Então eu estou achando também que poderá cair no esquecimento também, como aconteceu no município de Governador. Foram 3 ônibus escolares, inclusive um deles foi adquirido há aproximadamente 2 meses e ainda sem uso. E atingiu também um caminhão tipo baú e maquinários, como uma retroescavadeira e uma Patrol, máquina utilizada para serviços de terraplanagem. Mas se você fosse fazer aí um protesto, né, pneus não faltarão lá na cidade de Venha Ver, né, por intermédio de um pregão eletrônico. O prefeito Cleiton Jacome determinou a contratação de empresas, né, relacionadas na importância de R$ 961.386 na aquisição de pneus e câmaras de ar para atender a demanda da mini frota da municipalidade. Quase R$ 1 milhão só em pneus, o Coloral. A quantia é bem significativa. Era bom o Ministério Público atentar para isso aí, olhar, ver quais são os valores, se for realmente valores de mercado, e se tem frota realmente para receber esses pneus, e se ele pretende usar durante quanto tempo esses pneus, que é uma compra bem significativa para um município muito pequeno como Venha Ver. Muito pequeno mesmo. Estão chamando de Pneulândia. E pelo o que foi publicado aí nas redes sociais, né, Emerson, várias cidades, não é cidades, são as lojas de várias cidades que o prefeito vai fazer essas compras desses pneus e a cidade de Mossoró tem loja também aqui na cidade de Mossoró, né, pelo que foi divulgado aí pela imprensa. Então, é bom realmente o Ministério Público averiguar isso aí, se vai haver, se tem a quantidade, né, necessária, se é preciso isso tudo aí de pneus para o município. Olha, o humorista Costinha parece que ele veio do além e fez uma piada para os dias atuais. Vamos ouvir, né? Um cidadão vestido de motoqueiro, com capacete, mijando atrás de uma árvore. O guarda chegou e disse: ô cavaleiro, você não pode mijar aqui não, tem que me multar. Eu disse: claro, você pode multar, estou errado. Tirou o capacete. O guarda olhou e disse: presidente, o senhor, não tem nada que eu seja presidente. Eu de fato estou errado, estou mijando aqui atrás da árvore, não pode. O senhor faz favor de multar, o senhor está cumprindo, cumpra com a sua obrigação, não, presidente. Não, faz favor. Cumpra com a sua obrigação, não, presidente, que é isso? Depois de tanta cagada, o que é uma mijada, não? Olha, no início aqui do podcast Ecos da Política, de Mossoró para o Mundo, a gente trouxe aqui uma matéria, né, que teve um incêndio lá em Poço Branco. E quando o senador Stevenson soube, estava numa live, estava ao vivo, Cristiane Alves, né, e ele foi, um dos ônibus foi fruto de uma emenda dele, né? Então realmente foi muito hilário a participação dele nessa live quando soube, né? A reação, né? Forma como ele interrompeu a live. Ele estava lá, peraí que eu vou. E soltou aí uns palavrões, bem o estilo Stevenson, né? Não saiu assim do seu eu, porque ele realmente é assim. O senador tem uns roupantes, às vezes ao vivo. Inclusive ele se coloca como candidato, ou já se colocou como candidato ao governo, não? Ele concedeu uma entrevista ao jornal Agora RN nessa semana. Ele falou que se for o desejo do povo, ele será candidato. Agora não sei como é que ele vai medir, como é que vai saber se é por pesquisa, não sei. O que ele disse foi: se for do desejo do povo, eu serei candidato. E nessa mesma entrevista, ele disse que não será candidato à reeleição.
do Senado. Em relação ao governo, ano que vem, disse se for desejo do povo, será candidato, mas que em relação à cadeira dele no Senado, ele já disse que não será candidato à reeleição. E tem outro que não vai ser candidato à reeleição, que a gente está sabendo aí, porque concedeu uma entrevista, é o deputado Kelps Lima, não é isso, Cristiano? Pois é, vamos até ver aí um trecho, né, vamos colocar aí um trechinho da entrevista do deputado Kelps ao cenário político da TCM. Abraço para Carol Ribeiro. Ele concedeu essa entrevista. Vamos escutar aí esse pedacinho dessa entrevista, que a gente vai comentar sobre esse posicionamento, né, tanto do deputado Kelps Lima como do Solidariedade nas eleições de 2022, que já está aí, já se avizinha. A princípio eu sei ao que eu não serei candidato. Eu não serei candidato a deputado estadual. Acho que já cumpri um ciclo. Está na hora de abrir espaço para jovens do partido. A gente tem um exemplo aí de Alisson Mossoró, não precisa ir longe. O partido tem muitos quadros jovens que precisam ter oportunidade. Eu já tive 3 mandatos de deputado estadual, tenho muito orgulho disso, mas está na hora de ir para outros. Não fazendo como a política tradicional do Rio Grande do Norte faz. Não vai ficar nenhum parente no meu lugar, não vou colocar nenhum parente para ser candidato, nem eu, nem Alisson, né? Há um boato aí em Mossoró de que Alisson poderia colocar sua esposa Cíntia para ser candidata, e ele hoje, eu já sabia disso, porque tenho contato sempre com Alisson, ele também não vai colocar a esposa. Eu devo ser pré-candidato a deputado federal. O partido estamos aguardando as regras, que são definidas agora em setembro, e mantida a regra, eu sou pré-candidato a deputado federal. Sobre aí vocês viram, né? O deputado Kelps disse que não respondeu muito bem no início, mas depois ele disse que se vai se colocar como pré-candidato a deputado federal, que sabe que candidato a deputado estadual não será, Emerson. Kelps está apostando, como ele mesmo falou, ele está no 3º mandato de deputado estadual. Ele conta 3º mandato porque ele já entrou. Ele era suplente, né? Inclusive, na entrevista, ele disse que não vai indicar ninguém da família para ser candidato a deputado estadual. E também já tem essa informação, como o prefeito Alisson Bezerra revelou, que não vai colocar a Cíntia, que é a esposa dele, também como candidata a deputado estadual, né? O Kelps adianta também isso, né? Ele conta, como eu estava dizendo, esses 3 mandatos, porque em 2010 ele foi eleito, ele não foi eleito, ele ficou na suplência, né? O candidato Kelps era candidato do PR, que era o Partido Republicano, comandado por João Maia, que hoje é o Partido Liberal, que é o PL, no estado do Rio Grande do Norte, continua aí sob o comando do deputado federal João Maia, e Kelps ficou na suplência, ou numa coligação do PR com o MDB, Emerson. Então ele assumiu em 2012, quando o senador Pote Júnior saiu aí, né, assumiu o Conselho do Tribunal de Contas do Estado. Uma coisa que eu noto, e eu não sei se você e Erasmo concorda, essa história do deputado Erasmo ou Tio Coloral? O Tio Coloral. Vamos chamar como quiser. Eu não sei se vocês percebem assim. Eu não sei se é o momento, se é agora depois das eleições de 2018, mas Kelps, ele bate muito na história do partido ser contra as oligarquias, né? O Solidariedade ser contra as oligarquias. Mas aí a gente volta para 2010, como eu estava falando, e a gente vê que Kelps é um pouco fruto das oligarquias, né? Porque eu lembro que a época, quando ele assumiu aí a cadeira na Assembleia em 2012, que foi por conta que o deputado Pote Júnior o então deputado Pote Júnior foi assumir a cadeira no Conselho, né, de Conselheiro do Tribunal de Contas, foi uma articulação tanto do deputado João Maia como do ex-ministro e ex-deputado Henrique Alves, né, para Pote Júnior ir para o Conselho, né, para ir ser conselheiro do Tribunal de Contas. No caso, beneficiou Kelps Lima, que era aí o suplente dessa coligação do PR, que ele fazia parte, como eu já disse, com o MDB. Então ele também é o fruto um pouco dessa oligarquia, né? Então ele foi aí